Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 20, de 19 a 31. Nesse texto, Jesus aparece aos discípulos que estavam reunidos em um lugar fechado por medo dos judeus. Assim diz o texto. E Jesus aparece e diz: A paz esteja convosco, e mostra as suas feridas nas mãos e do lado. Depois que ele faz isso, os discípulos alegremente o recebem e ficam entusiasmados, diz o texto. Mas uma palavra nesse evangelho vai se repetir por 3 vezes. Jesus aparece e antes de se mostrar, antes de dizer qualquer coisa, mostra as mãos e a sua ferida. Depois os discípulos se alegram. É como se Jesus estivesse fazendo com isso um gesto de apresentação. Vejam, sou eu mesmo, não é um outro que está aqui. Vejam as feridas, tenham certeza que sou eu quem falo. Não é um fantasma, não é um espírito, qualquer coisa diferente, mas é o mesmo que vocês viram crucificado e que depois sepultado. Essa repetição do gesto de Jesus vai ocorrer ainda mais 2 vezes. É quando Tomé aparece e a gente fica sabendo que Tomé não estava no meio dos discípulos no momento e ele diz: Só vou acreditar se eu ver. Jesus, uma semana depois, reaparece e diz: Olha, Tomé, aqui as feridas. Olha, o evangelho todo vai insistir nas feridas de Jesus. E a gente poderia tirar algumas lições desse evangelho a partir desse detalhe. Por que Jesus insiste em mostrar suas feridas? É como se Jesus fizesse disso uma espécie de carta de identidade. Ele mostra, olha, sou eu, para provar que é ele mostra as feridas. A consequência que a gente pode tirar disso para entender esse evangelho podem ser várias. Vamos escolher 2. A primeira é que Jesus mostra que ele não era um fantasma, não era fruto da imaginação dos discípulos, um delírio. Não, ele era realmente aquele que tinha sido morto. Isto é, o ressuscitado é o crucificado. O realismo da ressurreição de Jesus. Ele não ressuscitou somente porque os discípulos, quem sabe, ficaram tristes e na cabeça deles eles começaram a inventar alguma teoria que pudesse consolá-los. E assim seria um Jesus glorificado, fruto da imaginação dos discípulos. O texto de João tenta desmistificar isso e diz: olha, aquele em quem a gente crê é o crucificado. Ele ressuscitou, mas não somente ressuscitou, ele está em nosso meio. Aí a segunda consequência que a gente vai tirar desse evangelho é que Jesus, depois de morto, ressuscitado, ele não apareceu a mais ninguém, exceto aos discípulos. Isso poderia ter gerado também na cabeça de muitos a ideia de que a imaginação dos discípulos é que teria provocado, digamos, uma realidade intelectualizada. Isto é, Jesus, a partir do que ele disse, os discípulos refletiram e viram, olha, ele disse que não morreria. Então significa que agora ele está junto do Pai, ele falou-nos do Pai o tempo inteiro, afinal ele morreu e agora temos a certeza de que, segundo o que ele disse, ele está junto do Pai. Isto é, uma fé que teria se produzido a partir de uma reflexão teológica, uma fé intelectualizada. E Jesus mostra que a sua mão ferida diz que ele é o mesmo que tinha sido morto. Isso traz para o realismo dessa cena a certeza de que os discípulos não criaram um fato, eles viveram o fato de ter visto o mesmo Jesus que tinha sido crucificado diante deles. Essa é a segunda consequência, que a gente tira. A fé dos discípulos não é fruto de uma reflexão intelectual, mas de uma experiência vivida, de uma experiência que eles puderam testemunhar. Mas tem outras consequências que isso pode nos trazer. É da continuidade. Jesus ressuscitado é o mesmo crucificado. Então, não é uma reencarnação, não é um outro que veio para dizer assim: eu vou continuar a obra daquele que vocês viram na cruz, porque eu recebi do seu Espírito, como se tivéssemos ali uma espécie de reencarnação de Jesus e os discípulos tivessem tido uma sensação que Jesus se reencarnou diante deles. Não, não é uma reencarnação de Jesus, é uma vida nova, é a vida de Jesus que está diante dele, é a mesma pessoa, o mesmo crucificado é o ressuscitado. Portanto, as chagas de Jesus é a carta de identidade do ressuscitado. Ele é ressuscitado porque é o crucificado. Isso é o central do Evangelho. Mas se a gente olhar o que está em torno disso, a gente vai ver que da primeira coisa que o texto nos fala é que os discípulos tinham medo. E Jesus responde: a paz esteja convosco. Isto é, a presença do ressuscitado no meio deles, ali, agora, naquele momento, afasta deles o medo, dá a eles a paz. Isto é, a presença do ressuscitado nos faz pensar que Jesus não está junto do Pai, longe, ele está aqui. Ele nos previne, nos poupa, nos protege contra o medo. No caso ali, o medo da morte que os discípulos tinham, né? Tinham medo de serem mortos pelos fariseus. E então Jesus diz: a paz esteja convosco.
assim como eu não fiquei na morte, assim como eu sou vencedor da morte, olha aqui os meus cravos, vocês também não precisam ter medo. Não tenham medo da morte, porque a morte não vai vos aprisionar, porque não me aprisionou. E para mostrar isso, Jesus sopra o Espírito sobre eles. O Espírito é a garantia da vida, a vida que vai permanecer. Então não tem motivo para ter medo, porque a morte não aprisionou Jesus e o Espírito que o libertou da morte é agora dado aos discípulos. Recebam o Espírito do ressuscitado. É ele que vai nutrir a vida de vocês agora por diante. Mas ao lado desse medo dos discípulos tem também a dúvida de Tomé, que também foi curada pela presença de Jesus, que do fim deixa uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que vão acreditar sem ter visto Tomé. Mas no fundo, a palavra de Tomé deixa na nossa boca, na boca de cada discípulo, aquilo que deve ser o final dessa história. Por meio das fraquezas, da dúvida, do medo, Jesus vem nutrir a nossa esperança, nos dá o seu Espírito. E o que é que ele espera de nós? A mesma reação de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Isto é, render-se a esta presença do ressuscitado em nossa vida. É isso que significa viver essa Páscoa, render-se à presença do ressuscitado, através das nossas fraquezas, nossas dúvidas, o pecado vai estar ali, mas o ressuscitado nos liberta de todo medo. Recebamos, portanto, a sua paz, o seu Espírito, para que assim possamos viver uma Páscoa contínua até o dia em que ela será permanente, eterna, total, infinita. É a Páscoa da vida. Que Deus nos abençoe. Boa semana.